Você vai ao banheiro todos os dias e acha que por isso o seu intestino funciona bem. Nem sempre é assim, e eu vou te contar o porquê. Quando estamos falando de saúde intestinal, a frequência com que nós vamos ao banheiro é só uma parte da história. Seu intestino ele pode estar te dando vários sinais de que alguma coisa não está funcionando bem. Excesso de gases, barriga estufada, esforço para evacuar, dor, sensação de que você foi ao banheiro, mas não conseguiu esvaziar o seu intestino, mudanças na consistência das fezes, tudo isso são sinais de que alguma coisa não está funcionando bem no seu intestino. E muitas pessoas convivem com esses sintomas por muito tempo e achando que está tudo normal. O intestino, pessoal, não trabalha sozinho. Ele participa da digestão, da absorção de nutrientes. Nele vive uma enorme comunidade de micro-organismos que mantém uma comunicação constante com os outros sistemas do organismo, inclusive com o nosso cérebro. É daí que vem a expressão que você provavelmente já ouviu. O intestino é o nosso segundo cérebro. Na verdade, existe um sistema nervoso próprio no trato gastrointestinal e uma comunicação de mão dupla entre intestino e cérebro, o chamado eixo intestino-cérebro. Então, quando o intestino começa a funcionar mal, simplesmente a gente procurar alguma coisa para tentar resolver, prender ou soltar, não pode ser a resolução do nosso problema. E aí você aumenta a fibra e o intestino piora. Outro vai lá e compra probiótico, prebiótico, porque na farmácia tá fácil comprar e ouviu falar que ajuda o intestino. Muito legal. Aí vem um outro, o vizinho, dá receita de um chá. Ó, toma esse chá que faz bem. Legal. O outro vai lá e toma um laxante. Meu intestino tá preso. Preciso fazer ele funcionar com urgência. Então eu vou lá e tomo um laxante. Pessoal, a gente precisa entender que nem sempre essas estratégias são as melhores para nós. Nem sempre elas vão funcionar. Porque nós precisamos entender que nem tudo que é bom para o outro vai ser bom para você. Vamos entender, pessoal, que cada organismo é único, cada ser humano é único, cada organismo funciona de uma forma diferente. Nem sempre o chá que o vizinho tomou, para mim vai ser bom. Nem sempre aquele probiótico que está se vendendo na farmácia tem a quantidade de bactérias que o meu organismo precisa. Ou aquelas bactérias são realmente para o meu organismo. Elas são aquelas que eu estou com dificuldade, eu preciso de outras ou aquelas. Isso é importante vocês entenderem. Quando o intestino começa a dar sinais, é necessário buscar um profissional. Ele vai saber te encaminhar e te orientar em quais são os melhores tratamentos. Um chá, um fitoterapeuta vai te dizer qual é o melhor chá para você. Os probióticos e prebióticos, através de exames e dos sintomas, a gente vai saber qual que é as bactérias boas que o seu organismo está precisando. Nós temos várias. Não é uma, somos várias. A quantidade, quanto que eu preciso? Então, eu ir lá na farmácia e comprar um probiótico à toa, eu vou lá e comprei porque diz que é bom. Gente, a gente precisa ter essa consciência. Não é sempre assim que funciona, não é assim que funciona, tá? Então a gente precisa estar consciente disso, que o organismo da gente funciona de forma individual para cada um. E nem sempre a receita do vizinho é a ideal para você. E eu vou explicar aqui para vocês uma coisa. 3 erros muito comuns que eu vejo na minha prática clínica. Achar que o intestino saudável significa apenas o intestino funcionar todos os dias. Meu paciente entra dentro da minha sala e eu pergunto qual que é a frequência do seu intestino, como ele funciona. Doutor, ele funciona todo dia. Tá, ele funciona todo dia. Mas com que frequência? Qual a consistência das suas fezes? Você tem dificuldade? Ele é seco, ele tá mais úmido? Você tem dor? Nem sempre o funcionar todos os dias é sinal de saúde, ok? O segundo é aumentar a fibra indiscriminadamente. Tipo, comecei a tomar fibra, mas eu esqueço que eu tenho que tomar água. Eu esqueço que eu preciso olhar a minha alimentação. E aí eu prejudico mais o meu intestino. Tentar resolver os sintomas intestinais usando suplementos para o intestino. Probióticos, prebióticos, laxantes ou chás de forma indiscriminada, de forma aleatória, sem uma orientação de um profissional, achando que isso vai resolver o seu problema. Pessoal, entenda. Muitas vezes você não está resolvendo, você só está mascarando um problema que tem ali. E quando ele pode voltar de forma pior. Então, buscar um profissional é muito importante. Pessoal, a gente precisa entender que a saúde intestinal ela é extremamente importante para nós. E é exatamente por perceber quantas dúvidas e erros em torno deste assunto que eu resolvi criar uma série Intestino Feliz. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre constipação, gases, barriga estufada, fibras, microbiota, probióticos, prebióticos, alimentação adequada, chás, suplementação,
onde cada um deles se encaixa e quando devo buscar ajuda. Em que momento destes sinais eu preciso entrar em alerta e buscar um profissional para me ajudar. Assim, nós vamos entender e separar o que realmente pode te ajudar, o que virou apenas moda. Porque cuidar do intestino não significa simplesmente fazer ele funcionar. Significa entender como ele está funcionando naquele momento. Pessoal, se vocês gostam desses assuntos, desse tipo de conversa, nos segue, aperta o sininho para ficar atento aos próximos vídeos que vão ser bem interessantes. Muito obrigada!